Hebreus, capítulo 5. Vamos meditar alguns minutos nesse acontecimento tremendo que foi o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É no capítulo 5, versículo 7, que diz assim, Hebreus 5, 7. Durante os dias da sua vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Um dia Jesus, lá no Getsemane, ele clamou ao Pai, né? Ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Era o cálice da morte, era o seu sofrimento. E aqui no livro de Hebreus detalha um pouco mais isso, no versículo 7, porque diz assim que nos seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Porém, embora sendo filho, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Significa o quê? Que ele clamou ao Pai, ele pediu ao Pai, porque ele sentiu a agonia da morte chegando, se aproximando. Diz a palavra de Deus que ele suou gotas de sangue. A perspectiva daquela dor e daquele sofrimento causou nele essa angústia, e ele se reúne então com os seus discípulos. Ele chama 3 mais próximos dele, diz: olha, vocês estejam aqui orando, eu vou um pouquinho adiante. E ele clama ao Pai, ele pede ao Pai. Quando ele volta, os discípulos e seus amigos estão dormindo, e ele diz: vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora. E daí deixa eles ali, vai novamente e clama e suplica e pede ao Pai. Só que o Pai lhe diz: não. Se for possível, passa de mim esse cálice, mas por amor a cada um de nós, Deus entrega o seu próprio Filho para nos salvar. E diz então que Jesus aprendeu. É difícil a gente entender que Jesus, que é Deus, tenha aprendido, mas a palavra aprender é quando se passa por uma experiência de obediência absoluta ao Pai. Ele então passa por essa experiência e seguiu firmemente em direção à cruz. Quando a gente pensa na cruz, nós pensamos no sacrifício e no sofrimento físico de Jesus. Mas a palavra de Deus nos diz que foi muito mais do que isso. Que Jesus, lá na cruz, ele sofreu fisicamente, e por isso ele se compadece de nós, dos nossos próprios sofrimentos físicos. Por isso que a Bíblia diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Mas Jesus também sofreu na cruz o sofrimento emocional, o sofrimento aquele que é lá do fundo do coração, nas suas emoções, porque ele foi rejeitado, ele foi desprezado, ele foi cuspido, né? Ele foi injustiçado, e tudo isso pesou sobre ele, e ele firmemente foi para a cruz, experimentando o escárnio, experimentando a rejeição, experimentando a vergonha, e tudo isso em nosso lugar.
para nos socorrer quando nós somos escarnecidos, quando nós estamos com as nossas emoções arrebentadas. E podemos recorrer a quem já passou por isso, experimentou isso, venceu isso, para nos socorrer, nos tirar das nossas angústias. Teve um momento também que ele sofreu a dor da separação do Pai. Houve um momento lá na cruz que ele sente uma separação em relação ao Pai, que é um sofrimento então espiritual, o sofrimento do distanciamento, porque ele diz: Senhor, meu Deus, por que me abandonastes? Ele sentiu a dor do abandono do Pai. Pai, por que me abandonaste? E naquele momento veio toda aquela angústia no coração, e algo que ele nunca tinha sentido, que era essa separação que ele experimentou pela humanidade, por todos nós. Eu creio que isso foi a pior dor, porque naquele momento ele tomou sobre si todos os pecados de toda a humanidade, em todos os tempos, e o Pai já não podia ter comunhão com ele por causa do pecado que caiu sobre ele. E tendo-lhe pago o preço do pecado, ele então disse uma palavra tão boa, Ele falou: está consumado. Quando Jesus fala que está consumado, ele diz assim: pronto, já paguei a dívida, já paguei o preço do pecado da humanidade, já paguei o preço dos pecados de cada um de nós, e não sobrou nada para a gente pagar. Porque pelo sacrifício de Jesus, os nossos pecados são totalmente perdoados quando nós o recebemos pela fé. Jesus, ele venceu tudo por amor a cada um de nós. E por isso lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, se você voltar um pouquinho, diz assim: portanto, no versículo 14 do capítulo 4, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Isto é, Jesus enfrentou tudo em nosso lugar. Então, por isso, ele pode compadecer-se de nós e das nossas fraquezas. E o conselho do escritor aos Hebreus, ele diz: então a gente se aproxima dele com confiança, porque ele nos atende, porque foi para isso que ele veio. Ele veio para levar as nossas enfermidades, ele veio para levar as nossas dores emocionais, afetivas, espirituais, físicas, e ele veio para limpar e purificar de todo pecado e nos dar a vida eterna, quando nós nos submetemos a Ele, crendo no poder da sua ressurreição, porque Ele morreu pelos nossos pecados, mas sendo justo e santo,
venceu a morte, ressuscitou e hoje está aqui, conosco. É a presença manifesta e prometida do Senhor no meio da sua igreja. E vai passando, e aquele que toca na orla das suas vestes, como fez aquela mulher, né? Recebe da virtude do Senhor e da transformação da sua vida. Por isso que nós podemos agora, nós que cremos, podemos chamar o nosso Deus de Abba, Pai. Porque todo aquele que recebe Jesus torna-se filho de Deus. Abba, Pai.